Quem foi a mulher que foi transformada em uma estátua de sal? O que ela fez? Por que ela fez? E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te encorajar a se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Meus irmãos, essa é uma mensagem de Deus para você. Então eu te encorajo a ouvir essa mensagem não somente com os seus ouvidos naturais, mas com os seus ouvidos espirituais. Então abra o seu coração para receber a porção que Deus tem preparado para mim e para você. A narrativa bíblica da mulher que virou uma estátua de sal, que foi transformada em uma estátua de sal, se encontra em Gênesis capítulo 19. Mas antes que a gente conheça a nossa personagem principal, eu quero te contar um pouquinho do contexto, né, de como tudo isso começou. Então, quando Deus chamou Abrão, e nessa época ainda era Abrão, tá? O nome dele ainda não tinha sido trocado por Deus para Abraão. Então, Abrão foi chamado por Deus e Deus disse: sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Prontamente, Abrão, como um homem fiel a Deus, temente, obediente, pegou Sarai, sua mulher, todos os seus bens e o seu sobrinho Ló, e saiu para um lugar que Deus estava mostrando para ele, né? Saiu confiando simplesmente na provisão e na ação de Deus na sua vida e na vida da sua família. E com o passar do tempo, tanto Abrão quanto Ló adquiriram muitos bens. Eles tinham muitos rebanhos, muitos gados, muitas tendas. E aconteceu que os seus pastores, tanto os pastores de Abrão quanto os pastores de Ló, começaram a contender. E para resolver o problema, Abrão chamou Ló e disse: Ló, para que não haja contenda entre mim e ti, e para que não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, escolhe um lugar, olha, e para onde você for, eu vou para o sentido oposto. Então Ló escolheu a campina do Jordão para firmar a residência, né? E Abraão foi no sentido contrário ao que Ló tinha escolhido. Ló montou suas tendas em Sodoma, e a Bíblia diz que os homens daquelas cidades eram muito maus. Eles eram perversos, eles eram promíscuos. A iniquidade tinha tomado de conta daquela população. Dos mais novos aos mais velhos, todos estavam corrompidos. E Deus estava vendo que o pecado havia se multiplicado muito, que os homens eram perversos, eram maus, que eles já estavam perdidos. Olha o que está falando a palavra do Senhor no capítulo 18 de Gênesis, dos versos 20 ao 22. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou de pé diante da face do Senhor. E nesse momento nós vemos que Abraão, ele começa a interceder. E aqui já é Abraão, tá? Não é mais Abrão, Deus já tinha feito a troca do nome dele. Então Abraão começa a interceder pelo povo. Olha o que Abraão fala: destruirás também o justo com o ímpio? Né? Então Abraão intercede pelo aquele povo, mas o povo estava perdido, o povo não queria ser realmente alcançado, né? A gente viu aqui que esses homens saíram da presença de Deus e foram para Sodoma. Então o que nós percebemos? Deus já tinha dado o alerta, Deus já tinha mostrado o erro daquele lugar, o erro daquelas pessoas, e não havia arrependimento nos seus corações. Então Abraão, ele intercede por esse povo, até porque Abraão sabia que Ló, o seu sobrinho, estava habitando em Sodoma, né? Então, com certeza, o laço de parentesco também falou nesse momento, né? Quem que não quer cuidar dos seus, quem que não se importa com os seus? E a gente vê que Abraão estava preocupado com a ação do Senhor, porque Abraão tinha intimidade com Deus, ele já tinha uma vida de experiências com Deus, e ele sabia que Deus é justo. A Bíblia conta que Abraão continua aqui intercedendo diante da face de Deus pelo povo, né? Mas a gente percebe na narrativa que não havia arrependimento, que não havia realmente um reconhecimento das suas falhas, dos seus erros. Então aqui no capítulo 19, dos versos 1 ao 3, a palavra de Deus diz o seguinte: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou o seu rosto em terra e disse:
Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Olha que interessante. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Gente, esses 3 versículos eles são muito interessantes. Primeiro porque Ló estava sentado à porta da cidade, né? Então ali na entrada da cidade Ló estava, e os 2 anjos falaram com ele naquele momento. Mas olha a reverência de Ló, né? Ló, ele tinha uma herança de fé de Abraão. Um outro ponto importante que nós vemos nesse texto é a hospitalidade, que era muito comum naquela época, né? Então Ló convida esses homens para ir até a sua casa, para passar a noite, e que na madrugada eles poderiam seguir o seu trajeto. Mas olha a parte mais interessante desse versículo. Os anjos de Deus disseram para ele o seguinte: Não, antes passaremos a noite na rua. Olha que interessante o que os anjos respondem para Ló. Eles disseram que não, que antes eles passariam a noite na rua. Mas Ló conhecia o nível de promiscuidade, o nível do pecado daquela cidade. Ele sabia o que poderia acontecer com aqueles homens, né, que eram anjos, mas que estavam em forma humana. Então ele insiste com aqueles homens para que eles sejam hospedados na sua casa. A Bíblia conta que eles foram com Ló até a sua casa. E com toda a sua hospitalidade, ele os tratou muito bem. Né? Cozeram bolos sem levedura e eles comeram, fizeram um verdadeiro banquete ali para eles. E eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, aconteceu algo assim absurdo, né? Os homens daquela cidade começaram a bater ali na porta de Ló. Então Ló sai para falar com aqueles homens e eles perguntam, né, cadê aqueles 2 homens que tinham entrado à noite ali na casa dele? E Ló prontamente começa a pedir a misericórdia deles, né, que eles não façam nada, porque quem estava hospedado embaixo da casa de alguém ali ficava sob a responsabilidade de quem hospedava. E Ló tinha esse entendimento, mas eu acho que muito mais do que esse entendimento, a Bíblia não relata, e já é algo que é a minha interpretação, muito mais do que o fato da hospitalidade de Ló impedir que ele permitisse que eles fizessem algo com aqueles 2 homens, era o entendimento de que eram enviados de Deus, porque Ló tinha essa herança de Abraão, a sensibilidade da palavra do Senhor. A Bíblia fala que eles eram perversos, maldosos, maliciosos, e Ló sabia o que podia acontecer. Então Ló pediu ali para eles não mexerem com eles, porque eles estavam sob a proteção dele, debaixo do teto dele. Mas aqueles homens, com toda a sua carga pecaminosa, realmente insistiam e ainda afrontaram Ló, né? Disseram que este homem chegou aqui como um forasteiro e agora quer ser juiz. E Ló continua ali na frente da porta, tentando impedi-los de adentrar a sua casa. Mas as coisas saíram do controle e eles tentaram arrombar, né? Aqueles homens daquela cidade tentaram arrombar. Olha para você ver o nível de pecado, o nível de promiscuidade realmente daquele lugar. Eles tentaram invadir a casa de Ló para pegar os 2 homens que adentraram lá. Mas não eram homens comuns, né? Eram anjos do Senhor. E é claro que Deus não perde o controle da situação. Então aqueles homens levantaram, né, estenderam, a Bíblia conta que eles estenderam as suas mãos e cegaram aquelas pessoas que estavam ali tentando arrombar a casa de Ló, né, invadir a casa de Ló. E aqueles homens ficaram cegos, que não sabiam nem encontrar a saída, né, nem encontrar a porta. Então depois que os anjos fecharam a porta ali, colocaram Ló para dentro de casa, eles chamaram Ló e perguntaram quem mais ele tinha ali com ele, né? Quais eram os parentes que ele tinha ali. E aí Ló falou dos seus genros, porque as suas filhas estavam prometidas a esses homens. Então os anjos do Senhor falaram para ele: pega os teus genros, pega a tua mulher, as tuas filhas e vão embora daqui, porque Deus vai destruir esse lugar. Aqueles homens, aqueles anjos, eles foram lá para livrar Ló, mas não era só para livrar o Ló em si, né? Era para livrar Ló e a sua família. Então a Bíblia conta que Ló chamou seus genros e contou para eles, né, que Deus destruiria aquele lugar, que era para eles fugirem. E eles zombaram de Ló. Eles não acreditaram que Ló estava falando a verdade. Então, ao amanhecer, os anjos falaram que Ló precisava sair dali com a sua mulher e suas filhas, e ele estava demorando muito. E olha o que a Bíblia fala aqui no verso 16 do capítulo 19. Ele, porém demorava-se.
E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha o que ele fala no verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te pela tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Não olhe para trás. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Essa era uma ordem. A ordem do Senhor para Ló e para toda a sua família. Para que ele fosse e não olhasse para trás. A ordem foi clara, meus irmãos. Deus falou de forma absolutamente clara com Ló. Não olhes para trás. Com Ló, com sua mulher e com suas 2 filhas. Não olhem para trás. E agora eu quero te fazer um convite. Olhe para você, olhe para a sua vida. Avalie essa frase na sua vida. Quantas vezes Deus tem te chamado para fazer coisas que você não consegue ver o propósito, que você não consegue entender o motivo, e você fica olhando para trás e você fica dizendo, né, Deus, mas eu não posso porque tem isso e isso e isso. Mas quando Deus te manda, meu irmão, quando Deus te manda, minha irmã, Ele está dizendo, vai, vai, não olhe para trás. A ordem é clara. A palavra de Deus é muito simples, meu irmão, não tem alegoria, não tem dificuldade. Mas você precisa entender que quando Deus te dá uma ordem, Ele tem tudo preparado para você. Olha o que a Bíblia fala dos versos 24 ao 26 do capítulo 19 de Gênesis. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Olha isso. A única regra que Deus deu para Ló e sua família foi: não olhe para trás. E aquela mulher simplesmente olhou e recebeu o castigo da sua desobediência, né? Ela ficou convertida em uma estátua de sal. Algumas versões falam coluna de sal. Meu irmão e minha irmã, nós temos lições preciosas para tirar desse texto bíblico. E a primeira delas, que eu preciso compartilhar com você, é: Deus fala. Deus fala, meu irmão. Deus fala, minha irmã. Quando eu comecei essa mensagem te pedindo para ouvir com os teus ouvidos não só os físicos, mas os espirituais, é porque eu quero te fazer entender que Deus fala. Quantas e quantas vezes Deus está falando com você? Deus está falando sobre o que você deve fazer e sobre o que você não deve fazer. Mas você não está ouvindo, porque os teus ouvidos estão tampados, eles não estão sensíveis à voz do Senhor. Os teus ouvidos estão tampados para Deus, mas estão abertos para o mundo. Abertos para a carnalidade. Abertos, muitas vezes, para o pecado. Você percebe que isso é muito sério? Deus fala. Quando Deus manda o seu juízo, a sua justiça, Ele já te mandou muitas alertas antes, Ele já te mandou muitas coisas para te fazerem acordar, muitos sinais. Mas se os teus ouvidos não estiverem atentos para ouvir o que Deus fala, você vai cair. É simples assim, meu irmão. Eu sei que é duro de ouvir, mas é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é firme naquilo que ela fala, naquilo que ela anuncia, naquilo que ela instrui. Não tampe os seus ouvidos para Deus. Não fique surdo para Deus, mas use da sua sensibilidade. Use a sua vida para colocar os seus ouvidos espirituais em ação. Nós brigamos constantemente, meu irmão e minha irmã, com a nossa natureza. Nós temos 2 naturezas que falam muito, que é a carnal e a espiritual. E eu sempre falo que a natureza que você mais alimenta é a natureza que sobressai na sua vida. Se você alimentar a sua natureza espiritual, os teus ouvidos estarão sensíveis para ouvir o que Deus fala. E sim,
Uma outra lição que nós entendemos nesse texto e nessa narrativa bíblica é que Deus é justo. Mais uma vez nós provamos da justiça de Deus. Mais uma vez nós atestamos na palavra a justiça de Deus, né? Ele livrou a Ló, ele livrou a sua família, ele queria livrar toda a sua família. Ló, sua mulher, suas 2 filhas, inclusive os genros. Ele também deu a possibilidade de que aqueles futuros genros se salvassem. Mas os ouvidos espirituais desse povo não estavam abertos. A mulher de Ló certamente estava insensível à voz de Deus. Ela ouviu, meus irmãos, tudo que aqueles anjos falaram para Ló. Ela ouviu a instrução daqueles anjos para Ló, mas os seus ouvidos não foram sensíveis para entender a ordem de Deus. E uma outra lição que é tão preciosa quanto todas as outras que a gente já falou é que desobedecer a Deus é muito perigoso. Desobedecer a Deus é muito perigoso, meu irmão. Quando nós desobedecemos a Deus, nós assumimos o risco de termos um final desastroso. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela desobedeceu a ordem de Deus de não olhar para trás. Eu olho para a mulher de Ló e vejo, né, a narrativa em que a Bíblia diz que ela desobedeceu a Deus e que ela olhou para trás, mesmo quando Deus disse não olha para trás. E eu fico pensando, quantos de nós hoje vivemos como a mulher de Ló? Quantos de nós somos direcionados por Deus para olhar para frente, para continuar a jornada, para continuar o trajeto? E ao invés disso, a gente faz o quê? A gente olha para trás. Existem várias situações dentro desse contexto. Existem aqueles que foram chamados por Deus para fazer a sua obra, para cumprir o seu ID, para obedecer ao seu chamado. E eles não conseguem olhar para frente porque eles estão presos no passado, pensando em tudo que eles vão ter que abandonar para seguir a Deus. E existem aqueles que já foram chamados por Deus e que até aceitaram parte do que Deus tem oferecido, como o batismo, como a confissão dos pecados, mas ainda não conseguiram se libertar do seu agora, do comodismo, da sua zona de conforto, do que está tranquilo, né? Do que está favorável para seguir ao Senhor, para cumprir o chamado do Senhor. Veja que em todas essas situações há desobediência. E a desobediência é a causa da queda do homem. Foi assim, meu irmão, e foi assim, minha irmã, desde o início dos tempos. Lá em Adão, lá com Eva, a desobediência resultou no pecado. E o pecado no afastamento do Senhor. Então que a gente não venha se enganar não, meu irmão. Que a gente não venha se enganar não, minha irmã. Desobedecer a Deus vai nos trazer consequências. Quer seja pela desobediência, quer seja pelo comodismo. Não importa. Desobedecer a Deus nos trará consequências. A ordem é clara. Olha para frente. Não é olhar para trás. Não é olhar para o agora. A ordem do Senhor é para a gente prosseguir. É para a gente prosseguir anunciando o Evangelho. É para a gente prosseguir, meu irmão, olhando para frente. Olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. A mulher de Ló escolheu olhar para trás. E o castigo dela foi ficar paralisada. Você entende isso? Você entende que a desobediência nos paralisa. Ela nos solidifica. E uma outra lição muito importante que nós precisamos entender nessa narrativa bíblica: não se apegue ao pecado. Não se apegue ao pecado, meu irmão. Não se apegue ao pecado, minha irmã. Sabe, muitas vezes a gente fez coisas no nosso passado que nos envergonham. E que bom que isso acontece, porque se nos envergonham, é porque nós entendemos que nós fazíamos errado. Mas você não tem que estar preso no pecado, porque Jesus verdadeiramente te libertou. Quando Jesus morreu, quando ele se fez pecado, quando ele se fez escárnio por mim e por você, ele nos livrou dessa corrente. Se você tem pecadinho de estimação, então largue esse pecado, meu irmão e minha irmã.
Se você tem pecadinho de estimação, sabe aquele pecado que você sabe que é errado, mas que você não se desprende, que você não consegue se desprender, clama ao Senhor. Deixa que Ele haja em você. Olhe para frente, siga. Não olhe para trás. Quando nós nos batizamos, a gente diz que nós somos o quê? Uma nova criatura. E é isso que a Bíblia diz. Nós somos uma nova criatura para fazer coisas novas e não velhas. Porque tudo que é velho ficou para trás. É por isso que Deus diz, não olha para trás. É por isso que Deus diz, não olha para trás, olha para frente. É para frente que nós devemos andar, meu irmão. É para frente, minha irmã, que nós devemos andar. Não se apega ao pecado. Há algo muito precioso na narrativa da mulher de Ló. Ela nos ensina que nós precisamos renunciar. Renunciar é difícil, meu irmão. Abrir mão de coisas que para a gente hoje parecem importantes é muito difícil. Aquela mulher não foi capaz de renunciar. E talvez o que impediu de olhar para frente, de prosseguir e não olhar para trás e acabar desobedecendo a ordem clara de Deus foi por não ter conseguido se desprender dos seus bens. Eles eram cheios de posse. A Bíblia mesmo já relatou isso. E uma segunda coisa que eu observo que talvez tenha feito essa mulher olhar para trás é a falta de fé. A falta de fé em quê, irmã Nai? A falta de fé na provisão do Senhor. Mas meu irmão e minha irmã, esses dois pontos, eles não estão alheios à nossa realidade hoje. Às vezes a gente está apegado aos bens que a gente tem, aos benefícios materiais. Isso tem nos impedido de prosseguir e acaba nos prendendo no passado e a gente acaba olhando para trás, esquecendo de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E muitas vezes nós não temos fé o suficiente de que Deus vai prover. Nós não confiamos na provisão do Senhor. Isso também nos faz olhar para trás. Talvez você já tenha sido tirado de lugares, de empregos que você ganhava mais e Deus te colocou em um lugar em que você ganha menos. E você não entende. Aí você fica olhando para trás e lembrando da época que você tinha um salário melhor, uma condição melhor. E talvez isso incomode o seu coração. E você passa horas pensando e refletindo sobre isso. E nisso, você olha para trás. Nesse ato de olhar para trás, você não vê o que Deus tem preparado para você na frente. E sim, meu irmão, olhar para frente é olhar pela fé. É crer na provisão do Senhor. Mesmo quando tudo está caminhando para o contrário. Mesmo quando você não enxergue o agir de Deus. Mesmo quando você não entenda por que Deus está te levando por esse outro caminho. Você percebe? Olhar para frente é entender que Deus está no controle da tua vida. E que agora você não vai mais agir segundo a tua vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pela porção da Tua palavra ministrada nos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem encontrado em nós uma terra fértil, ó Deus. E ela tem germinado nos nossos corações, porque nós temos conseguido transbordar dela, Senhor, aonde quer que nós pisamos a planta dos nossos pés. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. E obrigada, Jesus, por ter misericórdia de cada um de nós. Pai, nós somos falhos, nós erramos, nós fraquejamos. Muitas vezes nós caímos e muitas vezes nós olhamos para trás, Senhor. E esquecemos de olhar para o caminho, Senhor. Para onde o Senhor designou que nós devemos olhar. Mas, Pai, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas ainda mais. Que a Tua graça seja derramada em nós, Senhor, para que possamos viver pela fé, como justos justificados pelo sangue de Cristo. E que nós possamos, ó Deus, agir segundo o Teu querer, Pai. Não mais segundo a nossa vontade, não mais segundo o nosso propósito, mas segundo o propósito do coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê ousadia
para abrir mão, Senhor, das coisas que temos alcançado pela nossa força e para podermos viver experiências que vêm do Senhor, para podermos crescer, ó Deus, na nossa vida espiritual e para que possamos ser sensíveis, ó Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, que tudo que venhamos fazer seja para a glória do Teu nome. Que vidas sejam transformadas por meio do testemunho de cada um de nós. Abençoa, Paizinho querido, cada pessoa que chegou nesse vídeo. Abençoa, Senhor, cada família representada aqui. Que o Senhor entre com provisão, Senhor, e que o Senhor faça nas suas vidas segundo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, retira as enfermidades, sara as feridas, restaura vidas e fortalece a nossa fé, Deus. Nós cremos, ó Pai, que se a Tua fidelidade estiver sobre nós, nós conseguiremos alcançar, ó Deus, o reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, para não termos medo, para que o medo não nos censure, para que os nossos lábios falem, ó Deus, a verdade da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que sejamos testemunhas do Senhor e que vidas cheguem até os Teus pés, ó Deus, porque nós falamos, porque nós fomos ousados, porque nós tivemos, ó Deus, a decência de compartilhar a bondade, a graça, o amor e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco, trazendo ainda mais ensinos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, nessa mensagem nós temos a oportunidade de nos avaliar como cristãos, sabe? Nos avaliar como pessoas, avaliar quem nós temos sido diante do Senhor. Será que eu tenho olhado para trás? Será que eu tenho estado mais lá no meu passado do que no futuro que Deus tem preparado para mim, no presente que Deus tem me dado a oportunidade de viver? Que sirva, meu irmão e minha irmã, de lição, que a história da mulher de Ló nos faça refletir o quanto nós temos olhado para trás, o quanto nós temos deixado de olhar para as promessas do Senhor, o quanto nós temos deixado de viver pela fé. E que isso sirva de fortalecimento para mim e para você, para que a gente cresça ainda mais no conhecimento da palavra do Senhor. A mensagem da narrativa sobre a mulher de Ló é tão importante que o próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 17, verso 32, fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós precisamos lembrar, para que nós possamos fortalecer a nossa fé e reconhecer que nós não vivemos mais pelo que vemos ou ouvimos, mas pelo que Deus determina, pelo que Deus orienta, pela fé que temos em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E se você entende que há alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir a palavra do Senhor, envie esse vídeo para essa pessoa, compartilhe e vamos juntos levar a porção da palavra de Deus para cada lar.